hoje em Fotógrafo você vai conhecer um pouco da história de Vitor Nogueira. Vitor Nogueira, obrigado por você aceitar o nosso convite, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Samuel. E eu quero saber quem é você. Me fala que... O papo é sobre fotografia, né? Eu já te conheço há 50 anos, mas a gente precisa... Eu sempre começo assim, para você se identificar, né? Falar como que você... Quem é você, de onde você vem. Bom, Samuel, eu já rodei bastante nesse Espírito Santo, nesse mundo. Mas eu fiz a minha carreira de fotógrafo, se pode chamar isso de carreira, aqui em Vitória, né? Lá nos finais dos anos 70, eu me apaixonei por fotografia, tinha um movimento muito bonito, cultural, na Barão de Monjardim, lá no centro da cidade. E ali eu aprendi os meus primeiros passozinhos de fotografia. Profissionalmente, eu acredito que eu tenha começado a viver exclusivamente de fotografia nos anos 80, mas já em 78 eu entrei para o jornalismo, porque eu entrei no curso de jornalismo da universidade e imediatamente arranjei para conseguir trabalhar na Gazeta. Minha primeira experiência profissional foi no segundo caderno da Gazeta e eu era repórter de texto. Mas gostava de fotografar, já sabia um pouco de fotografia e eu fazia as minhas matérias e ao mesmo tempo fotografava para as minhas reportagens. E isso foi passando. O jornalismo, você sabe muito bem, você é jornalista, é um vício, né? E ao mesmo tempo que eu fazia as fotos e a reportagem, o Carlos Chenier, que era um crítico de arte do segundo caderno, trabalhava no mesmo núcleo que a gente, ele falou assim: Vitor, suas fotografias são muito mais bonitas que o seu texto. Eu falei: pô, Chenier. Aí ele disse: não, mas é verdade, não que o seu texto seja ruim, mas as fotografias são muito bonitas, se eu fosse você, me dedicava à fotografia. Nesse meio tempo, a TV Gazeta inaugura e o Marcos Alencar me convida para trabalhar na central de produção de comerciais da TV Gazeta. E eu fotografava cartelas, fachada de cartelas com dizeres, compre aqui, não sei o quê, e a fachada das lojas, e aí eu comecei a ganhar um pouco mais com a fotografia publicitária do que com o jornalismo, porque o jornalismo, você sabe, o jornalismo, todos aqui, o Roberto, né, você, que são jornalistas, sabe que o jornalismo é uma coisa complicada para se ganhar dinheiro numa cidade pequena como Vitória. É um sacerdócio, mas é mal remunerado para cada um. Exatamente, mas é um prazer muito grande, né, é um vício. Então eu dou uma guinada. Eu começo então a me dedicar um pouco mais à publicidade, mas sempre com aquela, só na TV Gazeta, e mantendo os meus trabalhos extras. Saio da Gazeta Jornal e começo a fazer esse freela para a TV e continuei fazendo freela. E foi uma época de revista do Instituto Jones Santos Neves, que eu continuei escrevendo e fotografando, e era uma revista científica da antiga fundação, hoje é o Instituto Jones Santos Neves, enfim. Na década, em 80, eu me formo, e em 81 eu racho fora, vou para a Inglaterra. Fui querendo aprender fotografia e é um sonho de viver na Inglaterra, aquela coisa da nossa geração, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade. E vou na Inglaterra, eu fico de 80 até 83. Quando eu volto, a década de 80 foi uma década de efervescência, né? Militância política e tudo acontecendo. Vitória tinha sucursal do Jornal do Brasil, onde eu comecei novamente, me enganjei novamente no jornalismo, trabalhando na sucursal do Jornal do Brasil, junto com Rogério Medeiros, Rogério, nessa mesma época, na minha volta, assim, também fui para a universidade, tive uma experiência como professor da universidade, na UFS, mas muito rapidamente, não passou de um ano, porque eu também descobri que a minha vida não era acadêmica, eu não tinha nada a ver com academicismo, entendeu? O meu negócio era mesmo rua, viagem, fotografia, mão na massa. Ao contrário da minha esposa, que é totalmente acadêmica, vamos dizer, né? Hoje professora lá. E nesse meio tempo o Rogério funda a agência VIX de fotojornalismo e me convida para fazer parte desse grupo inicial. Aí foi uma época maravilhosa, porque
A gente tinha contato com o Brasil inteiro, fazia reportagem, fazia freela para o Estadão, para o Globo, para todas essas coisas, e através dessa agência. Enfim, esse é o processo inicial da coisa. E, né, como eu disse, na década de 80, foi uma época de muita efervescência política, né? Época da Direta Já, de muita militância. Eu vou ser diretor do sindicato jornalista também, fazendo parte do sindicato. Comissão de fotógrafos. Da Comissão Nacional dos Repórteres Fotográficos, eu já fui da Comissão Nacional. Eu não só participava dos encontros, como cheguei a ser membro da Comissão Nacional dos Repórteres Fotográficos. Uma militância para o crédito obrigatório nas fotos, não cortar as fotos, e toda aquela coisa lúdica, né, e de luta que a gente tinha. Foi uma época muito bacana. E trabalhava para empresas tipo Vale do Rio Doce, que tinha um jornalzinho que a sede ficava em São Paulo, mas nós tínhamos a correspondência dele aqui, entendeu? Eu, Rogério, o Silvio Costa, que trabalhávamos juntos e tal. Trabalhava uma galera boa lá, e um jornal de boa qualidade, boa impressão, revista Agora, e muito house organs, né? Assim, muita foto para empresa, né? Uhum. E essa coisa foi se desenvolvendo e foi sendo levada durante a década todinha de 80. Foi uma época que eu comecei a fazer alguns projetos pessoais, tipo, acompanhei muito o trabalhador rural sem terra no norte do estado, fiz um belo trabalho sobre quilombolas, os negros do Espírito Santo no norte do estado. E, enfim, a gente fazia um pouco de tudo, mas sempre com um direcionamento político, mais tentando acertar. Pra você ter uma ideia, a agência VIX de fotojornalismo, ela foi uma agência que, até bem pouco tempo atrás, ela conseguiu sobreviver, entendeu? E era na mesma época da Ágil em Brasília, da Angular em São Paulo, da F4 em São Paulo. Você lembra muito bem dessas coisas, era Nair Benedito, era todo esse pessoal, né? O Guran, esse pessoal todo que trabalhava. E essa coisa vai até o final da década de 80, como por uma indisposição dentro da VIX, eu saio da VIX, entendeu? Saio da VIX e vou montar o meu estúdio próprio. Aí eu dei uma guinada de 360 graus, eu fui fazer muita foto de estúdio, fiz um belo de um estúdio. Eu acho que você conheceu o meu estúdio, evidente. No início era pequenininho, depois fiz um grande galpão e comecei a me engajar mais nessa coisa de publicidade. Não me arrependo, foi uma troca que foi boa para mim, de aprendizado, financeira, entendeu? Meus filhos também já estavam começando a ficar crescendo e eu precisava escola, precisava dessas coisas e fui me enganjando cada vez mais nisso. E nessa época, por uma sorte, eu fui convidado para fazer parte de uma excursão aos índios, ao pessoal aí já entra nos projetos pessoais. Eu entro nesse negócio dos índios. Então segura aí um pouquinho que a gente volta a falar já, né? A gente já volta com o Vitor Nogueira. Ajude a tornar o jornalismo da GV News cada vez melhor. Mande sugestões e críticas para pauta@gvnews.tv.br. Nos acompanhe pelo facebook.com/gvnewstv. Você também pode assistir as reportagens exibidas aqui no nosso canal no YouTube. Acesse www.gvnews.tv.br e assista toda a nossa programação onde você estiver. Estamos de volta aqui com o Vitor Nogueira e, Vitor, me fala assim, equipamento, o que você usa, o que você gosta, qual a importância do equipamento, o que você acha disso? Olha, Samuel, equipamento eu acho que é evidente que eu tenho uma preferência, né, de fotografar, eu sempre fotografei muito com Nikon. Mas na publicidade eu usei muita Pentax 6x7, usei muito uma Mamiya 645, que é 4,5x6, o tamanho do negativo, e na verdade fazia cromos, nem era negativo. Sim. Eu acho que equipamento é bom você ter um bom equipamento de ponta, umas boas lentes principalmente, mas eu acho que equipamento é uma coisa que é mais do seu desejo de ter do que uma necessidade, talvez, para se fazer um bom trabalho, entendeu?
Evidente que em publicidade não, você tem que ter equipamento de Ter aquela qualidade. Cara, hoje jornalismo você faz até com o celular, né? Porque é uma coisa que resolve de qualquer jeito. Eu sempre fui nikonzeiro, entendeu? Tem aquela discussão, né? Cara, Nikon, eu sempre fui nikonzeiro. E a minha primeira câmera fotográfica foi um Olympus Pen, depois eu tive uma Pentax, entendeu? E depois eu finalmente consegui, com o meu primeiro dinheirinho que eu ganhei, eu fui lá e comprei uma Nikon F. E aí aquele trombolhão, você lembra da Nikon? É um Fuscão, assim, uma maravilhosa câmera. A câmera totalmente, acabava a pilha, ela continuava, não tinha problema, entendeu? E através, como eu comecei com Nikon, eu comecei a comprar lentes Nikon, então toda vez que eu comprava câmera Nikon e mais lente Nikon. E hoje eu tenho câmera Nikon, eu trabalho basicamente com câmera Nikon. Mas é como eu digo, hoje, por exemplo, a fotografia está tão assim democrática, vamos dizer assim, porque hoje Todo mundo fotografa? todo mundo fotografa, o que eu acho maravilhoso. Porque fotografar não é fazer o clique, fotografar é ver, é saber avaliar o que é, o que você quer. O grande problema hoje com essa proliferação enorme e essa democracia da fotografia, eu acho muito interessante que isso aconteça. Mas o grande problema é que há uma diluição muito grande do próprio projeto fotografia, entendeu? Sim. Por quê? Eu acho que você tem fotografia boa, é uma coisa teórica. O que é uma fotografia boa, Samuel? A gente não consegue, é difícil dizer o que é uma fotografia boa. A fotografia boa é aquela street, que você pega um lance, um momento decisivo do Cartier-Bresson. Ou fotografia boa é aquela que tem um enquadramento dentro daquelas regras dos terços, uma boa... Enfim, é complicado você dizer isso. Eu costumo dizer que a fotografia boa é aquela que consegue traduzir o que você está querendo falar, mostrar com a sua imagem, e basicamente ela tem que ter um tema, entendeu? A grande dificuldade hoje, que eu acho, quer dizer, sempre foi, mas hoje cada vez mais com essa proliferação da fotografia, é fazer com que as pessoas tenham um tema fotográfico. Entende? Por exemplo, eu tenho agora com esse evento Facebook, que toda hora a gente está publicando uma foto hoje, cada vez que eu coloco uma foto, eu procuro botar um tema para ela, assim, andando por aí, pedaladinha matinal. Identificando o que é, o porquê daquela foto. Entendeu? Porque não adianta nada você fazer uma foto super colorida, saturadaça no Instagram, e ela ficar aquela coisa solta, sem uma... Que é isso, né? Uma palavra solta, é como se fosse uma palavra solta, entendeu? Lacônica, vamos dizer assim, né? Eu não sei nem se existe isso, fotografia lacônica, mas pode existir. Pode começar a partir de você. A partir de agora existe isso. Então o que a gente vê hoje é muito isso, muita fotografia lacônica, ela é aquela uma coisa só, ela não... Então mesmo na brincadeira, eu tento hoje fazer essa coisa de botar a fotografia dentro de um tema. Às vezes eu faço um clique que não... Aí eu falo assim, o que é isso? Aí eu falo, isso aqui eu invento um tema para ela e procuro das outras que eu vejo com aquela coisa que tem a ligação com aquilo, eu manter aquele tema. Então com essa brincadeira, o que acontece? Eu devo ter, sem brincadeira, uns 4 livros prontos com esses teminhas. Pedaladinha, Vitória, seus encantos, o Mundo Tudo, entendeu? Então eu vou formando essas coisinhas e para dar um... Vai formando um acervo, né? Exatamente, dando um pouquinho de lógica naquela fotografia. Umas são melhores, entre aspas, do que as outras, e mais bonitas, mais saturadas, mas elas fazem parte do mesmo grupo. E quando você tem isso, você tem fotografia de verdade, eu acho, entendeu? E para você fazer isso, o equipamento indifere, porque você pode fazer isso com uma Lumixzinha, entendeu? Que é essa câmera que anda comigo toda, para onde eu vou, dentro da bolsa. Com qualquer celular, coisa, né? Com o celular, que hoje em dia é tão fácil fazer uma foto de celular que às vezes você fica até com preguiça de pegar uma câmera fotográfica. É tão bom... Isso aí, com o celular de fato. E você faz uma ampliação de 30x40 tranquilo com uma foto de celular. Eu vi agora na Alemanha painéis enormes feitos com telefone iPhone 6, uma campanha deles no meio da cidade, em Berlim, vários outdoors grandes, entendeu? Como é que é, com fotografias feitas por iPhone. Então é só para isso aí, tudo só para endossar uma opinião que eu acho assim, a câmera fotográfica
É legal, é legal você ter um equipamento de ponta, porque você tem muito mais recurso. Você pode jogar mais. Você seta a câmera, eu quero mais contrastado, eu quero com menos sombra, ainda mais agora na digital, entendeu? Mas você pode fazer câmera, tem aquele descondicionamento do olhar, aquele programa do Feijó. Você fotografa até com uma caixa de sapato, cara. Entendeu? Você faz um buraquinho, lata de Nescau, não tem aqueles negócios? Então tudo depende de qual a linguagem que você tem que ser fotográfica. Então se você desenvolver um tema com qualquer equipamento, ele vai dar o mesmo tempo, entendeu? Evidente que eu gostaria de ter umas Leicas, entendeu? Com lente Sumilux e tal, mas são equipamentos caros e que eu não vejo uma razão específica para ter aquilo, a não ser por ego, entendeu? Para aquele, sabe, coisa de fotógrafo bacana, eu tenho uma Leica, entendeu? É isso aí. É isso aí. Bom, a gente está aqui conversando com o Vitor Nogueira e voltamos já. Estamos de volta com o Vitor Nogueira. Vitor, eu estou com 2 livros teus aqui, né? Me fala sobre esse trabalho seu. Samuel, esse livro, São Pedro de Itabapoana, é um livro antigo, ele é um livro de 1907. Rapaz, eu nem me lembro data. Ele é de 88, sei lá. Eu até me esqueci a data, mas esse livro, ele na verdade, eu já até conversando aqui com você antes, eu cheguei a falar 2 oportunidades de uma coisa só. Primeiro foi a oportunidade que eu tive de dar aula na universidade e que eu já levei para as pessoas que eram os meus alunos na época, essa ideia da foto documental, essa preocupação de ver as coisas com carinho, para tentar entender as coisas. E eu acho que surgiram até bons profissionais lá. O Tadeu Bianconi, por exemplo, é um profissional excelente hoje, com uma carreira bacana em street, é um cara que se dedica a isso, foi meu aluno, um cara bacana. E desde então eu já tinha essa coisa, e toda essa experiência minha de fotografia veio desse negócio do projeto, de fazer projeto. Quando São Pedro de Itabapoana tem uma coisa muito pessoal comigo, porque eu sou de São Pedro de Itabapoana. Meus avós são de lá, então eu passei a minha infância toda lá e tal. E São Pedro foi abandonado na Revolução em 33, teve uma... Enfim, São Pedro acabou, mudou a comarca, e São Pedro é um lugar maravilhoso, e aquilo foi acabando. No final da década de 80, teve um movimento que tombou São Pedro, o casario de São Pedro, como patrimônio arquitetônico do Espírito Santo. Aquilo foi tombado e nada aconteceu, ficou ali 1, 2, 3... Tombou e pronto. 3 anos ou 4 anos depois, nada acontecia. Aí eu botei na minha cabeça e falei assim, eu vou fazer um livro sobre São Pedro de Itabapoana. Sim. Agora, nessa época, meu amigo, os 80 e pouco, você fazer um livro não era uma brincadeira, não. Era uma coisa que você tinha que ter muito jogo de cintura. Mas aí eu falei, bom, São Pedro, eu tenho facilidade de ficar. Entendeu? Porque eu tenho pessoas conhecidas lá e tal. E aí eu vou e compro 2 latas daquele filme preto e branco, rebombino, faço meus 40 filmes lá e vou para São Pedro. E comecei a fotografar o dia a dia de São Pedro. É um livro que eu tenho com muito carinho. Você vê a capa do livro, uma grande parte da população de São Pedro foi para a escadaria da igreja. Inteira. Chamei, eu fui passando, no final de quase 30 dias, eu fui passando na cidade. Todo mundo lá na frente da escadaria, e todo mundo foi, as pessoas colocaram roupinhas. Barato, né, cara? Barato. E esse livro hoje ele tem uma importância, ele está na 2ª edição. Legal. Eu acabei de fazer a 2ª edição dele agora. E ele tem uma importância muito grande para a cidade, lá, eu acho, porque uma boa parte dos personagens que estão nesse livro já morreram.
Então eles passam a ser quase uma recuperação e um empoderamento das pessoas de lá com os seus personagens, entendeu? Então esse livro foi a minha primeira tentativa de fazer uma coisa de projeto, embora seja muito pessoal e mais emocional também, mas é um livro que eu gosto muito. Nessa sequência de projetos, eu já fiz várias coisas, mas editar um livro é muito complicado, é muito caro, né, cara? Você sabe a dificuldade, que como é que não é uma coisa fácil. Esse aqui foi feito, o São Pedro foi feito com amigos. Um pagou a impressão, outro pagou o fotolito, que na época era fotolito. Tinha fotolito, né? Outro pagou, enfim, resolveu esse livro. Esse outro que é o Impressões, esse livro, cara, ele já estava pronto, assim, praticamente, entendeu? Ele já estava praticamente pronto, porque eu já tinha a ideia, tinha uma série de fotos, e aí eu fui convidado para fazer parte da comissão julgadora de um edital de cultura da Secretaria de Cultura do Estado, para eu fazer parte de um edital, da comissão julgadora, como membro da comissão, para julgar as propostas de livro. Aí eu falei, não, vocês vão me desculpar. Eu não vou ser da comissão, não. Eu vou entrar, eu vou participar com o meu projeto para fazer o livro. E fiz e acabei sendo premiado com essa possibilidade de fazer o livro. E é um livro que eu amo, cara, porque é um livro assim com muita cor. Embora a minha tradição seja preto e branco, mas é muita cor, é um livro assim que eu tentei mostrar o Espírito Santo de uma outra forma, é tudo feito no Espírito Santo, todas as fotos são dentro do Espírito Santo, então eu enfoquei o homem, o trabalho do homem, o que tinha homem, um barco na foz do Rio Itabapuana dentro, e as paisagens que eu pudesse ver elas de uma maneira ainda pura, que eu pudesse conseguir vê-las de maneira pura. Então andei muito depois, quando eu formatei o projeto, eu vi que o livro não estava totalmente pronto, eu precisava ainda fazer algumas coisas. Preencher, né? Aí andei e consegui. Então, por exemplo, subi numa montanha em Pancas e fiquei lá esperando o nascer do sol, para ver primeiro eu fui lá, marquei o ponto e tal. Depois voltei, subi, fiquei lá 3 dias. É uma coisa simples, né? É simples. Eu botei na minha cabeça que eu ia fazer uma foto da lua nascendo atrás do convento. Eu nunca tinha visto uma foto da lua nascendo atrás do convento. Eu fui com o GPS, marquei 4 posições antes da lua nascer. Aí eu falei, eu vou tentar nessa aqui, olhando os azimuth no site de... Errei. A lua saiu muito para a direita. Aí eu falei assim, mas agora eu sei onde eu vou fazer. No outro mês, na lua cheia, eu volto lá, nublou. Não, a lua teoricamente estava certinha. Mas de um mês muda, né, cara? Muda, mas aí eu já estava sabendo, né? Os azimuths para lá ou para cá, eu já tinha noção de onde que eu poderia estar, entendeu? Aí eu vou para lá, nublou. Aí eu falei, caramba, cara. Aí eu vou no 3º mês. No 3º mês eu já consegui fazer uma coisa bem próxima do que eu queria. Mas era muito noite. Então o que acontecia? A luz do convento, que iluminava o convento, ela era pelo menos uns 3 stops, 3 diafragmas abaixo da luz da lua, que eu precisava fechar muito mais, porque é uma lua brilhante, meu amigo, é uma luzão, estourava a luz da lua. Então a lua ficou uma bola branca e o convento iluminadinho. Aí eu falei assim, não, ainda não é isso. Aí no 4º mês, aí eu já, em vez de eu ir no dia da lua cheia, eu fui no dia da lua cheia um dia antes, que a lua nascia um pouquinho mais cedo. Entendeu? Então eu tive os últimos raios de sol pegando no convento, o sol morrendo pegando no convento, e a lua subindo do lado. Então eu fiz a foto. Essa foto foi totalmente calculada. Esse livro é feito assim, né? Uma boa parte dele é feita assim. Conchas em Anchieta. Anchieta não é um lugar muito bonito, mas é altamente fotografável. É lindo. A fotografia é bonito. Pode não ser bom para você tomar banho de mar ali naquela coisa, mas é bonito demais. Eu passei um dia, meio-dia, vi aquela maré rasa, cheia de conchinhas. Eu falei, rapaz, isso dá um fotão. Isso brilhando, hein? Eu falei, rapaz, isso na luz certa. Aí eu fiquei perseguindo horário de nascer do sol e maré, horário de nascer do sol e tábua de maré, até que um dia
falei assim, amanhã, às 9 horas da manhã, a maré vai estar 0, vamos dizer, entendeu? Tá bem baixinha, eu pego o carro e saio rasgado daqui de manhã, vou lá e deu certinho. Tem uma bela foto disso. Daqui para ir para lá? Eu saí daqui de madrugadinha para chegar lá às 9 horas da manhã, na hora certa, escolher o lugar, dá tempo, né? Enfim, são livros que são de projetos pessoais. Agora, eu não consegui ainda publicar, mas eu tenho um bom material sobre os índios. Como eu te falei, na década de 90, eu tentando fazer um projeto, eu fiz um projeto na minha cabeça que eu ia seguir a trilha de Claude Lévi-Strauss, que ele fez no Brasil, naquele livro dele, Tristes Trópicos. Aí eu falei, pô, isso vai ser genial. Eu falei, eu vou seguir, porque de certa forma Claude Lévi-Strauss foi atrás do telégrafo do Marechal Rondon. Então eu falei assim, eu estou com as duas coisas na mão. E procurei, até que um professor da Universidade Federal do Mato Grosso, José Domingues, me convida, Vitor, você quer ir mesmo? Eu falei, quero. Eu falei, então vamos embora. Vamos lá, vamos comigo para o Xingu. Aí eu falei, mas o Xingu não está na rota. Aí ele falou assim, não, mas aí antes você passa numa outra tribo lá que está na rota, que Rondon passou lá, eu tenho certeza, que eram os Bacairis. Aí eu chegou lá e dei sorte que o índio que ia me pegar, aquele índio voador, um piloto, eu esqueci o nome dele agora, rapaz, é Apoena, eu acho, não é? Eu acho que tem o... Apoena é filho de Rogério. Mas eu acho que ele tem o mesmo nome, não tenho certeza. Mas ele não pôde ir buscar com um aviãozinho lá em Cuiabá. E aí eu falei, então eu vou para os Bacairi. Aí eu cheguei no Bacairi, bicho, estava tendo a cerimônia do milho, que é a coisa mais linda do mundo, assim, mais linda do mundo. Para mim foi uma experiência que eu tive assim, eu fiquei admirado. Eles estavam tentando fazer também uma recuperação cultural do Iacuigade, que eram eles vestidos de palha. Aí eu consegui ver o Inishibiro, que era o pajé mirim vestido. Sim. E eu fiquei lá uns 10 dias nessa aldeia e convivi bem e saí de lá apaixonado. Quando eu saio de lá, eu ainda tinha tempo, porque o meu projeto era ficar um mês, entendeu? Eu volto para Cuiabá e conheço um indigenista que trabalhava na FUNAI e falou assim, olha, eu estou indo para Vilhena, no Mato Grosso, que Vilhena fica em Rondônia, sim, que é a sede da FUNAI. Mas aí ele falou assim, eu estou indo para os índios Nambiquara. Eu falei, cacaba, é isso? Nambiquara? O Nambiquara é o índio do Claude Lévi-Strauss. Né? Aí eu falei assim, você está brincando? Ele falou, não, se você quiser ir, vamos embora. Eu falei, rapaz, quando a gente fala de distância de Mato Grosso, é assim, para você sair de Cuiabá para chegar em Vilhena, é quase daqui a Salvador, você entendeu? Quase Vitória a Salvador. Mas fui, e aí eu tive a oportunidade, primeira vez da minha vida, de ver índio nu andando, entendeu? No meio da floresta. Aquilo para mim, meu irmão, eu falei assim, eu recuei no tempo, né? Eu falei assim, é isso. Aí eu fiquei mais 15 dias com esses Nambiquara. Daí para frente, meu amigo, durante 6 anos, eu pegava de 30 a 45 dias e ia para alguma aldeia do índio de Mato Grosso. Voltei ao Xingu 2 vezes, aos próprios Nambiquara, a aldeia, tive a oportunidade de ver eles. Eu passei numa época muito brava deles lá, e depois eu voltei, a situação tinha piorado, negócio de madeireiro, exploração de madeira, uma coisa violenta, muito cheio de problema. A gente não tem noção o problema que existe no Brasil, no oeste brasileiro. Quando a gente fala velho oeste, meu amigo, o Brasil é o atual oeste ainda até hoje. Plantação de latifúndio de soja, em território indígena, enfim, muita coisa. E hoje, como é que está hoje? Hoje eu estou cheio de projeto. Eu continuo cheio de projeto, mas tem... Eu acho que fotógrafo não envelhece nunca. Envelhece nunca. Eu quero terminar o meu projeto das Américas, que é um projeto que eu já tenho há muito tempo, eu venho fazendo há muito tempo. Eu já conheço quase toda a América do Sul, entendeu? Já conheço uma parte da América Central, já conheço os Estados Unidos, na América do Norte, e morei no Canadá, fiquei morando 6 meses no Canadá. Então eu tenho um apanhado, pelo menos um apanhado visual desses lugares, nada muito específico sobre povos, né? Mas a situação geográfica, alguma coisa do povo, mas não é nada de projeto documental de alguma situação de risco, alguma coisa. Pode ter alguma coisa ou outra, foi fotografada por ser uma coisa de valor. Mas eu queria terminar esse projeto, não sei até onde vai. E
Hoje eu continuo trabalhando, né? Eu trabalho com publicidade. É o que paga as contas. Aos poucos eu estou cada vez mais também fazendo foto institucional, foto para empresas, assim, de relatórios. Fiz muito isso, muita foto de relatório. É um excelente trabalho, uma qualidade. O pessoal de São Paulo vinha para fazer relatórios da CST, e eu fui convidado várias vezes para fazer. Durante quase 10 anos eu fiz relatórios, né? E, enfim, hoje a sobrevivência, né, é a nossa mesma sobrevivência de sempre, né? Trabalhar para poder ganhar um pouco de prata para poder garantir a nossa subsistência, né? Uhum. Agora eu também já estou com 60 anos, né, meu amigo? Agora eu já sou sexy. E eu acho que a coisa passa... a coisa já dá uma volta mais tranquila, né? A minha pegada é outra hoje, né? A minha pegada agora é mais... eu já vou fazer as coisas com mais tranquilidade, assim, as coisas pessoais, né? Sem ter muito... Hoje eu resolvo, assim, a semana que vem eu vou passar a semana em regência. Dá pra pensar eu nisso, já posso pensar claro. nisso sem muita preocupação, vivendo com menos, mas não quero comprar mais nada. Não tenho mais nada para adquirir material. Não tenho mais preocupação nenhuma com os meus filhos, já são formados, já estão trabalhando. Então hoje eu estou muito mais tranquilo do ponto de vista visual. Eu acho também que a fotografia tem um pulo muito grande com esse negócio da digital, porque você saiu daquela parte química, né, da fotografia. Hoje a fotografia é física, totalmente física, né? Não tem mais química, não tem mais parte química na fotografia. Não tem água, não tem sujeira. Tanto que antigamente se chamava dark room, o quarto escuro. Hoje é light room, que é no computador. Então é um negócio... Não, mas eu adorava aquele cheiro de fixador que não saía nunca. Nunca da mão, né? Mas eu também tenho um pouco de saudade disso, mas assim, eu acho muito... A coisa do digital, ele facilitou muito a vida. Você não tem mais preocupação com filme, entendeu? Verdade. Você clica e olha, não tá bom, você deleta e faz outra vez, entendeu? Não é o caminho certo, mas assim, você tem essa facilidade, você sabe que você vai levar para casa, para o seu laboratório, para o seu escritório, para o seu computador, um aproveitamento 100%. Você está entendendo? Verdade. 100%, porque se você erra um diafragma, você acerta ele depois. Isso. No cromo você não tem essa chance. Meu irmão, muito bom te receber aqui. Eu já estava esperando essa oportunidade há um tempão, né? Obrigado, Samuel. E eu acho que eu estou realizando um projeto que muita gente gostaria de fazer. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, Samuel. Esse acervo histórico da nossa categoria aqui no Espírito Santo. Vocês estão criando um documento capixaba sobre a história da fotografia do nosso estado. Meu irmão, muito obrigado. Que isso, Samuel. Valeu. Nós somos meu irmão, né? Um abraço, velho. Grande abraço. Bom, encerra aqui o programa com o Vitor Nogueira e até a próxima. Um abraço.